noite para você que nos acompanha na Conexão Revista. É com muita satisfação que continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos às chapas majoritárias, ou seja, com todos os candidatos a prefeito das cidades da comarca de Corbélia. Já passaram por aqui os candidatos de Anaí e Iguatu. Hoje, 29 de outubro, começamos as entrevistas com os candidatos à prefeitura de Braganey. Nesta primeira noite, recebemos o candidato Josinei Vicente, do MDB, da coligação Juntos com o Povo. A ordem de exibição de cada cidade foi determinada por nossa equipe. Já a ordem de entrevistas dos candidatos de cada cidade foi seguida de acordo com a ordem alfabética do nome que se encontra na urna eleitoral e que também está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Todos os candidatos receberam os convites tanto por e-mail quanto por mensagens de WhatsApp. Candidato, a nossa entrevista tem o tempo de 25 minutos, que é o mesmo tempo destinado ao outro candidato. Nós preparamos algumas perguntas e conforme sobra-se o tempo, nós vamos realizando mais questionamentos, ok? Ok. Ao final da entrevista, você também vai responder qual o futuro que eu quero construir para a minha cidade. Você vai ter 1 minuto para responder, tá bom? Sim. Pode começar o tempo, a gente tem ali um contador. Candidato, você já foi prefeito nas duas gestões de 2009 a 2012 e 2013 a 2016. O Tribunal de Contas do Estado constatou irregularidades em relatórios sobre parcerias que a Prefeitura de Braganey realizou com o Instituto de Desenvolvimento e Integração do Bem-Estar Social e Cidade de Corbélia. A análise se refere ao período de 2011 a 2013, quando o senhor era prefeito. A unidade técnica do TCE constatou deficiência no controle da execução financeira pelo município e do controle interno, evidenciando negligência no acompanhamento da utilização dos recursos públicos transferidos para a parceria. O que garante que, caso eleito, não se repita uma situação de negligência dos recursos públicos semelhante a esta, envolvendo outros órgãos. Pode responder. Sim, não. Olá, meus amigos e amigos das redes sociais. Eu quero dizer que isso, quando nós assumimos em 2009, nós tínhamos muita dificuldade em contratar pessoas, porque os antecessores a mim nunca tinham feito concursos públicos ou faltavam, e principalmente o último prefeito não fez concurso público. Então tivemos que contratar pela ação social e pela saúde, né? Enfermeiros, assistente social, psicólogas, garis até para varrer rua, tá? E isso, é claro, o Tribunal de Contas tem uma leitura. E daí depois, quando nós conseguimos colocar a casa em ordem, que no começo estava tudo bagunçado, não tinha negativa, não tinha nem como fazer concurso público. Quando nós fizemos o concurso público, aí nós contratamos pela prefeitura. Infelizmente, é assim e estamos respondendo juridicamente. E eu tenho certeza da absolvição, porque somos inocentes nesse caso. O senhor acredita que não houve nenhuma negligência? Não teve roubo, não teve desvio, não teve contratação nenhuma indevida. Mas, infelizmente, por eu ter pegado um governo de pessoas irresponsáveis, daí tive que contratar pela OCIP, que se fala. Só que já tem muitos pareceres, o Tribunal de Contas sempre julga. Mas nós estamos se defendendo e, se Deus quiser, a verdade logo vai aparecer. Ok, vamos para a segunda pergunta então. Sim. O seu vice-prefeito e atual vereador Celestino Denardim foi multado no ano passado, em 2019, em R$30 mil pelo Ministério Público Estadual por acessar sites com conteúdo pornográfico durante o expediente na Câmara de Vereadores do município. Ele assinou o TAC, o termo de ajustamento de conduta, e confessou ter assistido aos filmes. Como o senhor vê esse comportamento vindo de um ente político e agora o seu vice? Então, eu acho que isso aí é uma coisa particular dele, né? Ao qual o Ministério Público teve lá, investigaram, fez o TAC, né? E fizeram os acordos jurídicos e
eles pagou ou está pagando por isso? Eu acho que é uma pergunta bem particular e eu gostaria que, se vocês pudessem, fizesse essa pergunta direto a ele. Eu, como prefeito da minha cidade, acho assim, não é que é uma coisa normal, mas também não é uma coisa absurda, né? Mas gostaria mesmo que essa pergunta fosse dirigida para ele responder. Senhor, mas ele é o seu vice. Eu estou te perguntando como comportamento vindo de um ente político. Sim, eu entendo desse lado. É bastante polêmico, né? Bastante polêmico, saiu em redes sociais, saiu em rede nacional, mas eu vejo que hoje a política pega algumas coisas mínimas e querem sacrificar, né? Porque lá mesmo a gente é de cidade pequena e vocês, meus amigos e minhas amigas, sabem, e vários vereadores também usam esse computador lá da Câmara, né? Não estou falando que não foi ele que fez, e usam também, mas porque ele ia ser o meu vice, adversário político, armaram para ele para comprovar. Tem muitas pessoas lá que ficam fazendo seus trabalhos lá na Câmara e ninguém fala nada. Então acho que é bem pouca coisa eu acho que temos coisa bem melhor para debater para o nosso município do que isso. Ok, vamos para a terceira pergunta. Então, sabemos hoje da importância que o turismo religioso representa para o município de Braganey. A Romaria chegou à sua 45ª edição e é observado que o município tem grande potencial para ampliar e incentivar o turismo. Nós acessamos o seu plano de governo, no entanto, em nenhum momento ele cita incentivo ou qualquer menção a essa atividade. Sua equipe não vê o turismo religioso como parte de potencial incentivo e crescimento para a economia financeira de Braganey? Eu acho que é uma pergunta talvez até indelicada. Nós que ajudamos a construir o santuário, que tivemos lá, a minha família, o nosso povo desde o começo, tivemos, mas nós não somos pessoas hipócritas de falar. Você sabe que não pode se colocar dinheiro público em... Ninguém tem culpa de eu ser católico. E se a pessoa, eu sempre conversei isso com os padres, sempre ajudamos em festa, sempre ajudamos em romarias, com ambulância, com lixo, com o pessoal, na semana inteira ajudamos a lavar os barracões, ajudamos tudo. Mas a gente também não pode falar, vamos fazer uma coisa que não se pode colocar, todo mundo sabe, dinheiro em público, em algum lugar que não é público, lá não é uma coisa pública. Até meu adversário político fez uma coisa boa para a nossa igreja, para o nosso santuário. Foi lá e cortou as árvores da porta, os IP todos. E hoje, quando tiver uma romaria lá, nós vamos estar com a cuca, com a cabeça lá, rachando no sol quente. Então, só para concluir isso, eu quero dizer, claro que minha preocupação e o nosso povo de Braganey sabe disso. Nós sempre ajudamos com a estrutura, todas, só que eu sou católico e tem muita gente evangélica. Se eu der uma coisa para a igreja, eu tenho que dar para as outras também, né? E para o outro povo também. Então nós somos bem tranquilos e vamos ajudar sempre. E é muito importante o nosso santuário, a nossa romaria, e quanto prefeito sempre vou apoiar, principalmente como gente, como cidadão. Eu tenho orgulho de morar em Braganey e tenho orgulho de fazer parte da história do santuário de Braganey. Que isso, vou pedir para o senhor não tampar o microfone na hora que estiver falando, tá? Senão depois a gente não pega o áudio. Bom, o oeste do Paraná é movido por agroindústrias, e em especial as cooperativas. Os diversos municípios da nossa região são fortes financeiramente graças às cooperativas instaladas, que geram empregos e renda. Braganey é uma das poucas cidades que não possui agroindústrias, né? Nem cooperativas de grande porte. O município não estaria indo em direção oposta aos demais e colocando em risco sua economia quando não incentiva e não cria políticas públicas para a atração de novas empresas, principalmente das agroindústrias? Eu acho que você não está bem informada na situação disso. Braganey
planta 19 mil hectares de lavoura. Nós temos a Copavel, que recebe mais de 700 mil sacas. Braganey tem mais cerealista que Corbélia. Tá? Tem mais, em Iguatu tem uma que recebe, em Anaí tem uma, em Braganey tem 6, 7 pessoas que recebem o produto. Agora dizer, nós também não podemos ser hipócritas de falar que vai ter uma indústria de óleo em Braganey. Tá? Vocês sabem bem que isso é coisa que infelizmente ou felizmente, que se vai para fora. Eu participei de várias reuniões, junto até na época com prefeitos regionais nossos, na Copavel, para pedir. A Copacol, por exemplo, de Cafelândia, ela coloca a indústria de ração dela em Jesuíta, o abatedouro de peixe em Nova Aurora, mas a política da Copavel é centralizar tudo em Cascavel. Infelizmente, isso não está ao alcance do município e nem do prefeito, nem do meu e nem do atual que está lá. Vamos para a nossa quinta pergunta. A saúde concentra inúmeros desafios a uma gestão municipal. De acordo com a União, cada município deve realizar a aplicação mínima de 15% da receita corrente líquida, mais a correção da inflação somente em saúde. Como desenvolver uma saúde com bom atendimento rápido, remédios e prevenção dentro das receitas do município de Braganey atualmente? A área da saúde em cidades pequenas é uma área muito complexa, porque a população depende muito do poder público, tanto para uma consulta, tanto para um remédio, quanto para um exame, e nós infelizmente não temos essa estrutura ainda. Mas no nosso governo nós construímos 2 postos de saúde, um central em Braganey e um em Bragantina, que parece um hospital. Ainda reformamos o de Samália e o de Longinópolis e estruturamos eles. E também na época, quando nós assumimos, não tinha nenhuma ambulância em condições de trabalho. E nós estruturamos tudo, com ambulância, com carros, principalmente concursando aos servidores. Eu até estou rindo, porque quando nós assumimos, não tinha nenhuma enfermeira concursada no município. Então ficava um mês, outro mês, e nós conseguimos concursar esse povo, fazer uma equipe, uma família de trabalho. Então na área da saúde, eu tenho certeza que eu fiz o meu dever de casa e quero ser eleito dia 15 de novembro para voltar. A saúde vai voltar como era em Braganey. Agora, os nossos adversários receberam quase R$1 milhão da Covid e não fizeram nada para a Covid. Fizeram sim, estão tampando. Tá? Estão lá em Braganey, ninguém usa máscara, todo mundo anda normal e simplesmente o prefeito cortou o decreto. Então, isso é poder, isso é política pública? Não. E nós queremos voltar dia 15 de novembro porque sabemos que vamos fazer o melhor para Braganey. E eu tenho muito mais com o nosso povo para melhorar ainda a saúde pública em Braganey. Vamos para a nossa sexta pergunta. De 2010 a 2020, o censo identificou uma queda no número populacional de Braganey. A queda esteve presente em diversas cidades da região com o mesmo estereótipo. Como e quais políticas podem ser desenvolvidas para que o município não reduza ainda mais seu número de habitantes? Isso é bastante complexo. Eu sempre procurei parcerias e quando nós terminamos um governo em 2016, a gente tinha 500 funcionários, entre Copacol, Globo Aves, Copavel e Mascarelo. E a gente sempre deu a estrutura para eles. Mas infelizmente ou felizmente, os nossos amigos e amigas, eles vão trabalhar em Cascavel ou em Cafelândia, na Copacol. As pessoas solteiras, as meninas vão lá, arrumam um marido, casa e acabam ficando para lá. E é isso que a gente sente hoje. Tanto é que eu estou andando, fazendo campanha no interior e estou vendo, está ficando as pessoas mais maduras, mais idosas. E o agronegócio, igual a gente já conversou, também ampliou muito e os grandes estão cada vez ficando mais grandes.
Tá? Quem plantava 100 alqueires hoje planta 300 e compra dos pequenos, e os pequenos estão se encostando aonde? Nas grandes cidades, aonde os filhos têm mais serviço, alguma coisa. Então, isso aí não é em Braganey que acontece, não é um problema regional. Estão indo para a cidade polos, que são Assis Chateaubriand, Toledo, Cascavel, Cafelândia e assim por diante. Então, é as cidades polos que vão crescer. E as pequenas nós temos que cuidar para não ficar sem ninguém, é claro. Bom, somente 17,4% dos domicílios urbanos de Braganey em vias públicas possuem uma urbanização adequada, que é a presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Os dados são do IBGE ainda de 2010, mas são os dados mais atualizados que temos. Qual a política que o município pode adotar para oferecer aos moradores uma urbanização de qualidade e acessibilidade para pelo menos 50% da população? Esse é um caso bem debatido no nosso governo lá atrás, com o presidente em Brasília, tudo, porque quando nós assumimos Braganey em 2009, ainda existia casa que não tinha banheiro. Vocês, com a idade de vocês, talvez vocês nem conhecem. Lá ainda existia em Longinópolis, até em Braganey, algumas na comunidade da Bragantina, ainda aquela patente antiga. E nós, junto com o outro que passou ainda antes de mim, já começou a fazer. E nós concluímos vários banheiros também, que era um programa do governo federal. Então, isso é bastante debatido. É claro que aqui em Corbélia, que tem uma estrutura, está mais adiantado que nós. Cafelândia está mais adiantado em números, se você puxar na internet, do que nós. Mas nós ainda temos problemas muito piores do que isso aí ainda, que é na residência das pessoas. Casa que não tem muro, água que empoça ainda em algumas ruas. Ainda nesse atual governo, eles não se preocuparam com isso. Se preocuparam em embelezar o centro, aonde o prefeito tem as suas propriedades. Ele se preocupou com isso e não com o interior, lá que ele teria que cuidar, aonde não tem nem asfalto ainda, fazer um calçamento. Agora não, se preocupou aonde ele tem propriedade particular dele. Bom, a gente tem 8 minutos ainda, um pouco mais de 8 minutos, e os nossos colunistas fizeram algumas perguntas, e você pode sortear 2, tá? Todo mundo tá pegando as mesmas. Você quer colocar a mão? Fique à vontade, pode tirar 2. Vamos lá. Deixa eu abrir e colocar para você conferir. Sim. Estou sem óculosinho, mas pode ler. Como você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? É uma pergunta muito que se fala bastante. Eu assisto bastante jornalismo, agradeço vocês por essa oportunidade, isso é muito importante para a população e sei disso. E acompanhei ontem, meio-dia, lá em Santa Catarina. O governador ontem foi afastado por 180 dias por duas razões. E não vamos se alongar nisso, mas eu acho muito importante isso. Isso aí tem que ter respeito. Se falam ainda, e a gente escuta piadinha, que antigamente, lá atrás, o prefeito andava com talão de cheque no bolso. Então, para isso que eu falo, eu acho que a corrupção tem que acabar. Nesse momento tem que ser investigado. Também assisti lá no Rio de Janeiro, pelos órgãos públicos, que o governador também foi ou vai ser afastado e os deputados foi 60-0. Então eu acho muito importante isso, porque a população cobra isso. Ontem mesmo nós entramos na Câmara de Vereadores para a investigação do atual prefeito, que ele fez a rodoviária em Braganey, gastou R$1 milhão. Ele gastou R$1 milhão e o que aconteceu? Ele instalou o letreiro da fachada dia 5, ele inaugurou dia 5,
ele instalou dia 5 e comprou dia 8, 3 dias depois. A pessoa antes da licitação instalou isso aí lá. Então nós pedimos investigação e os vereadores ontem negaram. Nós não pedimos o impeachment do prefeito, só queremos uma comissão para investigar isto na situação. Então, para ser breve na resposta, eu quero dizer, isso aí tem que acabar no Brasil e no mundo. As pessoas sérias têm que ficar e quem deve tem que pagar. Vamos então para a nossa Segunda pergunta aqui do sorteio. O senhor quer conferir? Pode. É de conhecimento público que diversas verbas e recursos são remanejados para outros municípios devido às diversidades políticas entre executivo e legislativo. Qual a sua posição em relação às conquistas da sua oposição? Eu não tenho conhecimento, tá? A minha oposição fez uma coisa que eu não fazeria, que é um financiamento, endividou o município por 10 anos, tá? Então eu poderia ter feito isso no meu mandato, muitos prefeitos vizinhos nossos fez, e eu achei que não era uma honestidade endividar o município para fazer calçada no centro, aonde a nossa população lá de Bragantino ou dos bairros ainda nem tem. Estão na estrada de chão, lá na poeira, e daí vamos contemplar uma parte só da população. Eu não sou contra o calçamento, a calçada que fizeram no centro de Braganey, porque eu mesmo comecei ele, mas comecei sem financiar. Eu comecei com verba de deputados federais. Então quero dizer que os deputados federais vêm na época de eleição e colocam essas emendas. E muitas vezes é uma emenda que para o município nem se encaixa, se eu entendi bem a pergunta. E daí colocam em lugar que nem é usado, né? Existe barracões ou estrutura ou algumas coisas em alguns municípios que nunca vai ser usado, que nunca se enquadra. Então eu sempre tive a sensibilidade de correr atrás do que precisava mesmo para Braganey. Inclusive, uma época me ofereceram uma ciclovia. Eu falei, para que ciclovia em Braganey? Das montanhas, nem tem gente que anda de bicicleta tanto na época. Hoje teria que se pensar, é mais gente que anda de bicicleta. Mas há 6, 8 anos atrás, e também tem que fazer essa ciclovia num lugar adequado, que dá para as pessoas andar mesmo. O senhor ainda tem 3 minutos e 40, o senhor aceita responder mais uma pergunta aqui do sorteio? Pode falar. Eu vou pedir para o senhor pegar mais uma aqui. Escolhe uma dessas 3. Quer jogar as outras de volta? Isso. Aí. Vamos lá. Quais são os pontos fracos na área da saúde do seu município? E quais são as suas propostas concretas para corrigir e melhorar nestes pontos deficitários? Ótimo. Do nosso município na área da saúde é o hospital que nos atende pelo SUS, o convênio em Nova Aurora. Tá? Na nossa época foi feito o convênio em Nova Aurora, tá? Mas nós já brigávamos para trazer para mais perto. E o atual prefeito prometeu, tem vídeo, que já ia trazer e não trouxe. E por isso eu peço para a nossa população que nos eleja, que a partir do dia 1º de janeiro, é um compromisso meu de correr atrás para trazer esse atendimento do SUS, o hospital de referência, mais perto de nós. Não sei aonde, mas vamos trazer mais próximo a Braganey. Hoje a logística é bastante longe, as ambulâncias, os carros saem de Braganey a Nova Aurora. Quando a pessoa tem que fazer um exame, o nosso carro tem que ir lá em Nova Aurora, pegar ele, trazer em Cascavel, fazer o exame e levar de volta para o hospital. Então a logística é bem complicada, mas nós temos um compromisso com o nosso povo, a partir do dia 1º de janeiro, de melhorar isso aí em Braganey. Agora, a saúde é uma verdade, a saúde está uma
a atual administração esqueceram. E você sabe, não tem remédio no posto de saúde, tem carro novo aos montes, que o governo federal deu, mas nem motorista eles têm, não é verdade? Há poucos dias em Bragantina nasceu um bebezinho dentro do carro, dentro da casa, porque não tinha carro no posto de saúde, mas não tinha motorista para levar a enfermeira lá. Ok, o senhor tem mais 1 minuto e 15, eu vou deixar. O senhor Pode falar. quer usar esse 1 minuto? Depois no final eu vou deixar o senhor falar mais 1 minuto. Ah, tá. Tá? Então, pode ser? Podemos encerrar então 1 minuto antes? Fica a seu critério. Quer terminar de falar sobre a saúde? Sim, pode então continuar. Em Bragantina nós queremos instalar também o carro leva e traz, tá? A pessoa lá tem bastante idosos, bastante gente que precisa do carro, então a pessoa vai ligar no posto de saúde, a gente vai ir buscar na casa, a pessoa vai fazer a consulta, vai pegar o remédio e vamos levar de novo na sua residência. Tanto Bragantina como Braganey para fisioterapia, especialmente lá em Longinópolis. Em Longinópolis nós vamos pegar uma van especialmente de Longinópolis para fazer exame em Cascavel com o povo nosso de Longinópolis. Sobrou mais 10 segundos ali. Bom, então agora a gente vai passar para uma segunda fase da entrevista em que o senhor tem 1 minuto para responder qual o futuro que eu quero construir para minha cidade, e depois o senhor tem mais 1 minuto ainda para considerações finais, que daí o senhor está livre para falar de algum assunto que a gente não conversou, né? Algo que o senhor queira ressaltar. E pode pedir o voto. E pode pedir voto. Eu fiquei preocupado se podia, você não me falou. Fica aberto, na verdade, né? Tá, mas eu não sabia. Isso, o senhor vai poder nesse 1 minuto final, tá? Qual o futuro que você quer construir para Braganey? Pode começar. Braganey hoje precisa ser desenvolvido, precisa nós pensar grande, né? Então o futuro que eu penso para Braganey, é claro que não adianta eu vir aqui, ninguém vai acreditar de trazer uma grande empresa, uma grande obra, mas nós temos que se unir, viver com dignidade, e eu quero nesse próximo governo, vou correr atrás de moradia para o nosso povo. É a dignidade, segurar o nosso povo morando em Braganey, quando ele vai ter a sua casa em Braganey. Isso aí é o nosso projeto, também para segurar o nosso povo em Braganey. Por isso, eu quero vocês e peço para vir com nós no 15, vir com Josinei e professor Celestino para um Braganey ainda melhor. Dar mais 1 minuto então para o senhor, para falar de algum tema, algo que o senhor não falou, para o senhor também pedir voto. Sim. Amigos e amigas, vamos junto com nós, na caravana do 15. Vocês sabem que nós somos pessoas trabalhadeiras, pessoas que querem o melhor para Braganey. Eu quero a noite no posto de saúde, vai estar de portas abertas. Quando você mais precisar ir no posto de saúde, o posto de saúde vai estar com portas abertas recebendo vocês lá. Dia de sábado, nós vamos ter médico agora no nosso posto central em Braganey, o posto do centro com médico dia de sábado também. Meus amigos e amigas, nós temos um grande projeto. Nós vamos melhorar Braganey, colocar no rumo certo nos próximos 4 anos. Por isso eu peço a vocês, no dia 15 de novembro, vamos juntos no 15. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada.